Olá! Hoje nós partimos para a quarta semana da nossa Roda da Vida e cada uma das semanas nós olhamos para um dos pilares. Primeira semana, nós olhamos para o pilar o pilar pessoal, né? E nesse pilar pessoal nós olhamos para a saúde, nós falamos de desenvolvimento intelectual e nós tivemos um desafio que é o desafio do equilíbrio emocional. Então, refletir sobre as nossas emoções, né? Olhar para nós, assumir para nós mesmos o protagonismo da nossa vida, para que a gente possa sim seguir para os próximos pilares. Nós estamos no terceiro pilar, apesar de estar na quarta semana, porque a primeira semana a gente fez o quê? O compilado da nossa roda da vida. Aqui no ladinho, em cada fatia dessa, por exemplo, do pilar saúde, nós temos um númerozinho. Esse número significa o quê? A média que nós tivemos do grupo como um todo neste neste ponto, nesta fatia. Então, na saúde, nós tivemos uma média 6, desenvolvimento intelectual média 7, equilíbrio emocional média 6. Olhando para o pilar pessoal, para que a gente possa ter uma melhor saúde, mais disposição, para que a gente possa ter clareza e consiga destravar e possa buscar o conhecimento, independente da forma como você for buscar conhecimento, é muito importante que nós tenhamos autoconhecimento, autoequilíbrio, gestão emocional, que a gente saiba o que está sentindo e como gerir estas emoções, tá? Na outra semana, nós olhamos para o pilar profissional. E aqui tem um ponto que é o ponto que mais me chamou a atenção em toda a roda da vida, né? Em relação a números individuais que geraram essa média 6, porque algumas pessoas estão com um patamar melhor nesse ponto, que é o financeiro, outras, né? E a grande maioria, isso não só no nosso grupo, se a gente pegar no Brasil como um todo, né? É questão financeira. Né, o quanto os recursos financeiros impactam na nossa vida e quanto esse ponto é um ponto muito sensível para muitas pessoas, tá? Então, nós aqui nesse pilar, a gente falou sobre realização e propósito, e ali ficou uma atividade, né, para que a gente pudesse olhar para o que nós fizemos hoje, e encontrar no que a gente faz hoje o que a gente gosta de fazer, ou gostar do que a gente faz, nem sempre a gente faz o que a gente gosta, mas entender que ali é um degrau para que você possa alcançar aquilo que você realmente busca. Contribuição social, aquilo que você realmente reflete, então, do que eu tenho de conhecimento, o que eu estou dividindo com a sociedade, o que eu estou dividindo com a minha família, com as pessoas que convivem comigo, né? Ou da forma como eu ajudo a minha comunidade, ou da forma como eu ajudo o meio ambiente, como que eu contribuo para que o todo fique melhor, porque eu faço parte desse todo, né? Então, eu faço parte da minha família, eu faço parte da rua onde eu moro, eu faço parte do prédio onde eu moro. O que eu faço para que aquele ambiente fique melhor, ao invés de só apontar as coisas ruins ou reclamar? O que eu tenho feito para melhorar? Começando por mim, começando pelo próximo, pelo ambiente onde eu estou. E aí, chegamos num ponto sensível, que é o recursos financeiros, né? Então, analisar como é que estão minhas finanças, né? O que que eu tenho feito para receber mais? Não só para economizar, que é muito importante, mas o que eu tenho feito para ter um rendimento melhor? Como eu tenho me preparado? E aí vem muito daquele primeiro pilar, as minhas responsabilidades, o que eu tenho feito para que esse pilar financeiro possa sim ter um salto, possa ter caminhar para algo melhor. E isso, eu coloquei até em destaque aqui, somente o adulto faz. Porque enquanto nós estamos na posição reclamona ou terceirizando a responsabilidade desse pilar para os outros, nós estamos na posição de criança que ganha dinheiro e que não faz o dinheiro, né? E aí, nesta semana agora, em especial, nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Sobre o pilar da família, né? Aqui, né? Aqui, desculpa, a questão da família, né? Qual é o teu nível de satisfação em relação aos teus familiares? E quando a gente fala de família, eu não estou falando do teu relacionamento amoroso, eu estou falando da família de origem, pai, mãe, tios, irmãos, né? A família de onde você veio, como você se relaciona com eles, como você honra eles, né, da forma como eles são, como você aceita eles, para que você possa tomar a força que vem deles, né? Desenvolvimento amoroso, aí sim, né, analisar como é que estão os teus relacionamentos, como é que está o relacionamento com você mesmo, né, com você mesmo, o quanto você se ama, né? De repente você está exigindo um amor
perfeito que venha do outro, mas você mesmo não se ama com perfeição, você mesmo não se aceita, não aceita as suas próprias imperfeições, né? Vida social. Como que você está se relacionando com as amizades, o tempo investido no convívio social? E aí você pode dizer assim, não, mas Michelle, eu não gosto muito de conviver com um monte de gente. Tá, mas você quer ganhar dinheiro, você quer ter um bom emprego, você quer evoluir na vida. Então, você precisa de gente, né? Mesmo que você trabalhe sozinho, mas em algum momento você vai precisar se relacionar com gente, né? E aí vem uma coisa bem diferente que eu até trouxe aqui para destacar em especial a diferença entre querer estar sozinho e a solidão, tá? Porque entre sete pessoas, né? Elas querem estar com pessoas. 100% das pessoas, por mais que você possa dizer que não, precisa se sentir pertencente, né? Quando você se isola, você se sente diferente. Mas quando você entra em solitude, você entra em si. Solidão é o fato de você não escolher estar só. Você se sentir excluído, você se sentir afastado, você se sentir diferente, isolado. Isso machuca, isso dói, né? Isso deprecia. Agora, solitude não. Solitude é aquele momento assim, eu tenho bons relacionamentos, né? Eu não sou aquela pessoa espalhafatosa ou que tem vários amigos, que é super social, mas eu tenho meus momentos em que eu faço contato, em que eu converso, em que eu me visto como adulto, né? E como empreendedor, como profissional, e naquele momento ali, profissionalmente, por intencionalmente, eu faço contato com as pessoas. Mas no meu momento de solitude, eu me recolho, eu busco o silêncio da minha casa, o ambiente fechado de repente do meu quarto, do meu lugar de sossego, e eu me encontro comigo mesma. E aí sim eu tenho um relacionamento saudável comigo, porque aí eu vou realmente aprender quem eu sou, né? O que eu tenho de bom, o que eu aprendi hoje, e é olhando para dentro que eu consigo chegar melhor lá fora. Então, veja que o relacionamento, quando a gente fala de relacionamentos, é um todo. E quando a gente fala, por exemplo, da visão sistêmica, relacionamento é o teu lado masculino, é o teu lado pai, né? O pai leva para o mundo, o pai mostra relacionamento. Ah, Michele, mas eu não conviver com meu pai, eu nem conheço ele. E não é sobre isso. É sobre ele esse que mora dentro de você. Você pode negar qualquer coisa. Você pode negar, inclusive, a existência dele, mas você não tem como negar que a origem tua é dele. Então, é, olhar para o seu lado masculino e se reconhecer esse lado masculino te ajuda a se relacionar melhor, a ser mais racional, às vezes do que emocional. Sim, eu preciso conversar com essa pessoa, não preciso gostar dela, mas eu preciso conversar com ela porque o que ela vai me oferecer ou o que eu vou intencionalmente conversar com ela vai fazer ponte com aquilo que eu realmente preciso. Então, eu deixo de ser emocional e passo a ser intencional. E aí, sendo intencional, eu não preciso me envolver afetivamente, emocionalmente com aquela comunicação. Eu preciso ter intenção e ter um começo, meio e fim. E aí, na minha solitude, eu vou me resgatar, eu vou olhar para dentro e vou até às vezes, me desintoxicar de alguns relacionamentos que, por intenção, eu precisei ter durante o dia e que eu digo, deixo com você o que é de você e levo somente o que é meu, tá? E agora, eu quero propor aqui uma reflexão e depois um exercício, tá? Essa reflexão eu vou deixar nesse vídeo, o exercício eu vou deixar no próximo, para que não fique tão pesado e também para que vocês possam fazer o exercício isoladamente, às vezes que vocês vão precisar, porque esse exercício vai precisar de um momento, né, de solitude para poder fazer. Então, relacionamentos saudáveis. O que são relacionamentos saudáveis? Começando com amor próprio, tá? É se respeitar, é dizer sim para si mesmo, é dizer não para si mesmo, é saber quando você está numa postura adulta, quando você está numa postura infantil, é entender, né, os teus momentos em que você precisa se calar e no momento em que você precisa falar, é se respeitar de modo geral, tá?
Amor que chega. O amor que chega, quando é saudável, é um amor que chega sem esperar, um amor leve, um amor sem cobrança. É um amor de troca equilibrada, né? Você recebe e você doa no mesmo equilíbrio. E quando a gente fala do mesmo equilíbrio, não significa elas por elas. Eu dou uma caneta e eu recebo uma caneta. Não. Eu lhe dou uma caneta e eu recebo um recado. Entende? É um relacionamento em que você não tem cobrança, mas flui dos dois lados. Isso é um relacionamento saudável. Um relacionamento não violento, e quando eu falo violento, não estou falando de atos físicos, violento nas palavras, violento nas cobranças, violento na cegueira, né? Aquilo que você faz de conta que não vê, mas acontece. Isso é um relacionamento saudável, aquilo que não tem cobrança, que é leve, que é saúde mesmo, que te faz bem. Dinheiro que flui. Quando nós temos relacionamentos saudáveis, intencionais, adultos, tá? Sem mimimi, sem coisa de criança, né? Escolhendo quando realmente está só consigo mesmo e não na solidão por se isolar, a vida profissional flui e é mais próspera. O dinheiro flui, porque o dinheiro ele é uma troca, né? Ele é uma energia de troca e é uma das energias do relacionamento, tá? Origens fortes. Então, quando a gente fala de relacionamento familiar, eu fortaleço as minhas origens, eu tomo feliz para seguir em frente, eu paro de olhar para trás e ficar reclamando do meu pai, da minha mãe, eu paro de ficar dizendo que eu tive que cuidar dos meus irmãos, por isso que hoje eu sou assim. Sim, isso é muito importante, faz parte da tua história, né? Trouxe você até aqui. E o que te fortaleceu em relação a isso? É parar realmente, repensar, aceitar e continuar andando. Isso te torna forte, ok? Agora eu vou encerrar esse vídeo aqui e a gente vai para o nosso exercício. Só um minutinho que travou aqui.